Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Maria Luísa chegando com mais um conteúdo de uma vida com propósito, tá bom? Vamos lá. Você que já é inscrito no canal, seja bem-vindo. Você que é novo por aqui, seja bem-vindo também, tá bom? Se você que é inscrito, ok, você que não é, se inscreva, se quiser receber notificações, compartilhe após ouvir e ver se esse conteúdo faz sentido, né? E dê seu like também, tá bom? Vamos lá. Hoje eu quero falar sobre o que dirige a sua vida. Viver uma vida com propósito, tá? Vai fazer toda a diferença para todas as áreas da nossa vida. As demais áreas. Viver uma vida com propósito do ponto de vista espiritual é imprescindível que façamos com a melhor dedicação, a maior dedicação para que alavanquemos as demais áreas da nossa vida. Hoje o título é O que dirige a sua vida? Nós observamos que lá no livro de Eclesiastes, no livro do sábio pregador, um versículo lá no capítulo 4, verso 4, que diz assim: Deus falando, percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Bom, o sábio pregador, né? Nada mais, nada menos do que quem foi? O rei Salomão. Ele foi um homem que pediu a Deus sabedoria e com sabedoria ele acumulou muitas riquezas e ele com propriedade então, né, tem a inspiração da parte de Deus por também ter experienciado isso no seu reino, né? Thomas Carlyle também faz uma citação aqui. O homem sem propósitos é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. Então, o que a gente entende aqui de apenas essas duas citações? De que uma vida sem propósito não nos conduzirá, não nos levará a lugar algum. Nós ficaremos patinando. Imagine um carro, tá? Patinando num lugar, numa ribanceira, num barranco, num lamaçal e sem força, sem trações, com força suficiente nas suas trações, né? Tanto dianteira quanto traseira. Não entendo muito bem de carro não, mas mais ou menos, né? A gente sabe. Sem força, ele não sai do lugar. Uma vida sem propósito não traz força, não traz direção, não traz diretrizes, não traz perspectiva, né? Enfim, e a gente fica o quê? A gente fica então passando o tempo em brancas nuvens. A obra diz que todo e qualquer indivíduo tem sua vida dirigida por algo. Alguma coisa dirige a nossa vida, com certeza. A maioria dos dicionários define dirigir a direção como guiar, controlar e direcionar. Então, todos nós devemos ter algo em comum, né? Para o dia a dia, para a nossa história, para a nossa formação, para os nossos projetos, ter um propósito, né? Nós identificamos que muitos são dirigidos, sim, mas pela culpa. Muitos são dirigidos pelo rancor, pela raiva. Muitos são dirigidos pelo medo e outros são dirigidos pelo materialismo. Qualquer uma dessas citações não traz uma qualidade de vida, uma boa qualidade de vida. Primeiro, quem é dirigido pela culpa vive o tempo todo remoendo
remorsos, né? Vive angústia, vive do passado, propenso a ter uma depressão. Quem vive pelo rancor e pela raiva, então, o que ele faz? Ele se apega também a mágoas, a tristes lembranças, né? Ao invés de aliviar a sua dor, né? Através do quê? Através da liberação. Deixa fluir, avança, que a vida tem muito mais para te dar. Ele fica agora de forma contínua martirizando a sua mente em cima daquilo. E quando ele ver, quando ele observar, o tempo voou e a vida passou, né? São pessoas que se fecham, se interiorizam na sua raiva, né? Enquanto existem algumas que explodem e que acabam magoando outros que não merecem, né? E não sabe explicar por quê. Mas por quê? Porque ele tem dentro de si, ela tem dentro de si um sentimento que o corrói através do rancor e da raiva. Aqueles que são dirigidos pelo medo, então, ele vai estar sempre em temores. Provavelmente são pessoas que não vão encarar novos desafios, que vão estar sempre atrás dos bastidores, se autoflagelando, negando a sua capacidade de ir e fazer, né? O medo é uma autoimposição e é também um cárcere que nos impede e que impede de se tornar o que Deus pretende que você seja. Veja, Deus pretende que eu seja um ser inteligente, porque Ele me dotou de inteligência. Ele quer que você seja inteligente, né? Que você seja altruísta, resiliente, forte, corajoso, aplique a empatia, né? É isso que Ele quer. Ele quer que você desenvolva a autoconfiança, o autocontrole. Ele quer isso. É isso, para isso que Ele nos criou, né? Nós vimos que Ele nos criou para adorá-lo. Então Ele se alegra de uma adoração, de um louvor perfeito. E há muitos que pensam que louvar a Deus é ficar cantando. Louvar a Deus é ficar o tempo todo agradecendo. Agradecer a Deus é ficar dizendo muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado é uma palavra proveniente de um estado de respeito, de educação. Na verdade, a gratidão vai muito além disso. A gratidão é o estado emocional atual, presente, num sentimento mais forte por algo que está naquele momento acontecendo e que poderia nem estar, você nem ter tido aquela oportunidade. Então, é um estado mais mental do que um coração que libera. Porque a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. E a boca fala do que tem cheio o coração. Tá? Mas, de repente, é algo espontâneo e momentâneo. Já a gratidão é um estado mental, onde conscientemente você viu, refletiu, analisou e por isso liberou. E o seu estado mental no subconsciente somatizou as emoções, os sentimentos, né? Você vivenciou aquilo de fato e de verdade. Os que são dirigidos pelo materialismo, então, seu desejo de adquirir as coisas, os bens, se torna o único objetivo na vida. Algumas pessoas, elas se tornam mais felizes quando estão conquistando. Se não conquistam, então elas se tornam pessoas amargas. Não aceitam, em hipótese alguma, não estar naquele ciclo e círculo vicioso, né? As posses somente podem trazer felicidade
temporária, porque nem tudo é o material, né? Também é um mito a ideia, né? A concepção de que quanto mais possuir, mais importante serei. Não é verdade. É experienciado por pessoas de sucesso, né? Que, inclusive, a própria Bíblia, o próprio rei Salomão, né? Que se tornou um sábio pregador na sua velhice, tudo o que ele experienciou com as suas riquezas, com as suas fortunas, ele identificou que debaixo do céu tudo é vaidade, tudo é passageiro. Então, o que é importante analisar? Analisar um versículo, uma frase da Bíblia Sagrada que Deus diz: eu vos dei um espírito de poder, amor e moderação. O poder é algo fantástico. O poder, ele vai além daquilo que a gente pode imaginar. Eu tenho o poder de ir e vir, eu tenho o poder de falar, eu tenho o poder de interpretar, de ver, de ouvir, né? De fazer, de ter, de ser. Esse poder, ele é genérico, ele é abrangente. Mas além do poder, ele deu também amor. Sem amor, as coisas não têm valor, né? O grande valor de tudo está na essência, que é o amor. Há, no mínimo, 7 tipos de amor. E é importante aplicarmos, observarmos e termos um pouquinho de cada um deles, né? Em outro momento eu falarei sobre o amor. E ele deu um espírito de poder, amor e moderação. A moderação é nada mais, nada menos do que o equilíbrio. Então, eu tenho que ter o equilíbrio para tudo. De que adianta eu me matar de trabalhar 12, 14, 16 horas por dia? Para quem eu quero provar a minha capacidade? Para quem? É para mim mesmo. Agora, para que eu tenho que provar para mim que eu tenho essa capacidade de trabalhar 12, 14, 16 horas? Para quê? Diz para mim. Qual é a finalidade? Tudo deve ser, então, dosado, certo? O mito mais frequente a respeito do material é que quanto mais eu trabalho, mais dinheiro eu tenho, né? Quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está. Engano, porque o dinheiro pode comprar, sim, os bens materiais. O dinheiro pode disfarçar, vestir uma máscara e comprar algumas coisas, mas há valores que o dinheiro não compra, né? Muitos também são dirigidos pela necessidade de aprovação. Ele deseja, ele necessita ser aprovado, né? Pelas expectativas dos pais, das esposas, dos maridos, dos filhos, professores ou amigos que controlam a sua vida. Sempre eu digo, né? Eu tenho aprendido com os meus mentores, o grande valor, o valor maior não está no externo, e sim no interno. Quando eu sei quem sou eu e me valorizo, por aí eu começo a subir de nível em todas as áreas da minha vida. A grande importância está, olhe para dentro de você, descubra quais são seus valores e, principalmente com base nesse conteúdo, em saber que temos uma vida com propósito, e vida essa que deve ser dirigida e controlada pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus, todas as demais coisas passam a fazer sentido, a ter um significado maior para nossas vidas, né? Eu não conheço todas as chaves do sucesso. O autor diz isso e eu também confirmo, eu não conheço. Mas uma chave para o fracasso é
tentar agradar a todos. Faz sentido isso para você? Ser controlado pelas opiniões dos outros é uma forma segura de deixar de lado todos os propósitos de Deus para a sua vida. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, né? Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a Mamon. Mamon tem uma tradução de o senhor deste mundo, o dinheiro. Muitas pessoas são escravas do dinheiro, né? Prisioneiras do dinheiro. Existem outras influências que podem dirigir sua vida, mas todas levarão a um grande impasse. Potencial não aproveitado, estresse desnecessário e uma vida não realizada. Por quê? Porque corremos atrás do material e esquecemos do emocional, do sentimental, do conjugal, do familiar e principalmente do espiritual. Essa jornada que fazemos pela vida deve ser uma jornada pautada em conhecer qual é o plano de Deus, para que nós existimos. Somos um ser criado para dar certo, para fazer dar certo. Essa nossa experiência neste plano é para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. As vantagens de uma vida dirigida por propósitos existem em 5 grandes vantagens, diz o autor, em se levar uma vida com propósito. É como que conhecer o propósito de sua vida, fazendo com que ela tenha sentido. Nós fomos feitos para sermos importantes, sim. E por isso é que pessoas usam métodos questionáveis, como astrologia, psicologia, para descobrir o futuro. Na verdade, nós sabemos que um presente bem feito, bem corrigido, com um propósito bem definido, na aplicação de, no mínimo, as 16 leis do triunfo, como já citei anteriormente, elas sim serão responsáveis por um futuro promissor, né? Sem Deus, então, a vida não tem nenhum propósito. Essa é um resultado da pesquisa do autor. E sem um propósito, a vida não tem significado. Sem um significado, a vida não tem relevância ou esperança. Na Bíblia, diversas pessoas expressaram sua falta de esperança. Tem um momento em que o profeta Isaías se queixa, dizendo: tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e para nada. Outro personagem da Bíblia que experienciou e vivenciou é Jó. Jó diz assim: meus dias são vazios, e sem esperança. E detesto a vida. Não quero mais viver, deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Ele estava tão desiludido, o seu estado emocional, o seu estado físico nesse exato momento era tão precário, em que ele fala dessa maneira. E a maior de todas as desgraças não é a morte, mas é uma vida sem propósito. A esperança, ela é tão essencial para a vida como o ar e a água. A esperança, ela é tão essencial para a vida como o ar e como a água. Água, isso. Embora Jó, no capítulo 42, ele tem um determinado momento em que a sua mulher o confronta, dizendo a ele: ué, mas se é tudo isso, então, por que você não amaldiçoa o seu Deus e morre? Aí, então, lhe cai a ficha e ele diz: não,
eu sei que o meu Redentor vive. E por um instante, ele reconhece a bondade e o poderio de Deus. E diz a Bíblia que o estado de Jó foi transformado. E Jó, então, ele se transforma numa pessoa melhor e ainda mais bem-aventurado, né? A esperança, então, ela é tão essencial. Se você tem sentido, né? Se você tem se sentido, ou melhor, sem esperança, então não desista. Não desista. Busque conhecer a vontade de Deus através da onde? Do manual, que é a Bíblia Sagrada. Através de boas leituras, através de crescer a sua mentalidade, desenvolver a sua mentalidade, deixar de ser rígido e tornar-se flexível, buscando novas mudanças para um viver melhor, né? Conhecer o seu propósito, conhecer o nosso propósito simplifica em muito a nossa vida. Ele define o que você faz e o que você não faz, certo? O propósito se torna agora, então, um padrão pelo qual nós avaliamos a nossa conduta, as nossas ações essenciais, que, na verdade, são simplesmente ações diárias, né? E essas ações vão nos ajudar a cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Sem um propósito bem definido e bem claro, tudo fica sem alicerce, sem fundamento. É impossível fazer tudo aquilo que desejamos e que queremos que as pessoas façam o tempo todo. Acaba se tornando insuficiente, né? O tempo só é suficiente para fazer a vontade de Deus se buscarmos compreender por que viemos, por que estamos aqui, com qual finalidade, com qual razão, para quê? Para que estamos aqui, né? Conhecer seu propósito dirige a sua vida. Eu, conhecendo o meu propósito, eu tenho uma direção para a minha vida. Isso faz que meus esforços e energias se concentrem naquilo que é importante, né? Aquilo que é importante é onde eu vou focar e fazer melhor. Porque dele resultarão, né, benefícios para as demais áreas da minha vida. Você fazendo dessa maneira se torna feliz e seletivo, né? A Bíblia ela é uma enciclopédia. Ela nos dirige em todas as áreas, na saúde, no físico, no mental, no mental, no emocional, né? Conhecer o nosso propósito estimula também a nossa vida. O propósito sempre produz entusiasmo. Uma vida com entusiasmo é uma vida imparável. É uma vida que traz sentido, que traz sabor, que traz conhecimento específico daquilo que é importante, daquilo que você planeja, sonha fazer, não é? Conhecer o nosso propósito nos prepara para a eternidade. Muitas pessoas passam a vida tentando criar um legado e deixar sobre a terra tais legados, né? Mas elas querem ser lembradas quando partirem como pessoas, né, que escreveu uma linda história, que deixou patrimônio, que deixou a família bem e assim por diante. Mas o mais importante, segundo a Bíblia, segundo as lições para a nossa vida espiritual, é criar um elo com Deus e gerar a nossa eternidade, né? Nosso troféu, né? Está no nosso devido tempo, bem preparado, bem distribuído, bem colocado, né? Você não foi posto na terra para ser lembrado apenas. Você foi posto aqui na terra para se preparar para a eternidade. Esse é o resumo deste capítulo, né? O que você fez com o que eu lhe dei? Essa poderá ser uma pergunta
diante do grande trono branco, conforme diz a Bíblia, né? Um dia do julgamento final. O que você fez com o que eu lhe dei, os dons, os talentos, foi para um bem maior? Então trouxe vitórias garantidas e eternas. Não foi para um bem maior? Foi para a inveja? A conquista de troféus materiais? Não tem valor. Para a vida eterna não tem valor. Então, a pergunta é: devemos nos preparar para onde é que vamos passar a nossa eternidade, né? O que você fará na eternidade? Então, esse capítulo, ele nos questiona, nos confronta a observar a que estamos dando preferência, qual é o nosso propósito especificamente, né? Pensando então muito bem em nosso propósito, nós devemos viver com um propósito que é o caminho para a paz com Deus e a paz com todo. E isso se faz pagando o preço de trocar o mal que nos fazem com o bem que queremos. O bem que queremos para nós é o bem que vamos entregar, certo? Devemos estar sempre refletindo em ao menos um versículo da Bíblia. Para quê? Para que possamos nos fundamentar, nos encorajar, criar como âncora para alavancar os nossos dias, nossos pensamentos, nossas ações. Um deles é: Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Então, é muito importante desenvolver uma fé de que eu faço aquilo que está no meu alcance e há um poder sobrenatural que vai fazer aquilo que foge do meu controle, né? Devemos também nos argumentar, perguntar a nós mesmos: a opinião de minha família e de meus amigos é a força que dirige minha vida? Essa é uma pergunta que eu devo fazer constantemente. Que força quero que dirija a minha vida? É que pessoas alheias ao meu convívio, ao meu dia a dia, ao meu sonho, aos meus projetos, são elas que vão ditar o que devo fazer, o meu pensamento, o que eu devo traçar para o meu bem-estar? Não são elas. Eu devo então refletir e buscar conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso só vai acontecer quando eu buscar ter uma renovação na minha mente pela mudança do meu pensamento. O que eu penso, eu sinto. O que eu sinto, eu crio uma emoção. As emoções estabelecidas, instauradas, vão provocar em mim algumas atitudes que poderão se tornar hábitos. Se esses hábitos forem saudáveis, amém. Mas se não forem hábitos saudáveis, poderão colocar tudo a perder. Então, renovação da mente pelo nosso entendimento, através de perguntas diárias. Para que são meus dons e talentos? O que eu posso fazer com a minha mente consciente? Torná-la mais, permitir que ela se regenere, seja renovada, seja restaurada? É isso que faz sentido? Abrir a minha vida para ser um canal de cura para qualquer pessoa que passar na minha vida? É isso? É isso que faz parte do meu propósito? Se for isso, eu estou na direção certa. Se não for, ainda dá tempo e vai dar certo de fazermos a conversão, ou seja, mudar de direção, tá bom? Eu vou parando por aqui, eu vou um capítulo por dia,
né? Para que a gente possa gradativamente ir gravando, né? Nesse capítulo, então, eu trago como título o que dirige a sua vida. Quais são os propósitos bem claro e definido que você tem que dirige a sua vida. Tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo na alma, conte comigo sempre que for possível. Tchau, tchau, fique com Deus.